O planeta Togardon, eu vou chutar que se lê assim, difícil, tem muito H nessa palavra. É um lugar com uma tecnologia muito avançada, onde reinava a paz entre os 5 impérios Maori, Oku, Tanakani, Hashimori e Zenku. Tudo muda quando o filho de sucessão do clã Zenku mata seus pais e irmãos e resolve expandir o império e dominar Togardon. É que agora ele escreveu, acho que faltou uma letra aqui, aí ficou Togarron. Mas enfim, Togardon. Ok. Começando assim a lendária batalha imperial, onde alianças e traições vão direcionar o rumo daquele mundo. Em uma emboscada, a rainha Kani Maori, com N, Kani Maori e sua pequena irmã Yuna Maori são caçadas por samurais inimigos. Um acontecimento fora do normal. Todos naquela emboscada acabam sendo transportados para o nosso mundo. Olha, não estava imaginando, não estava esperando por isso. Oliver Cunha, morador do Morro da Formiga, considerado uma das maiores favelas do Brasil, atualmente trabalhando como entregador de comida por aplicativo, acaba se chocando com as irmãs. Sua vida muda radicalmente quando ele tem a missão de cuidar sozinho de uma criança. Acompanhamos as desventuras desse pai adotivo e sua pequena filha, além dos problemas financeiros e sociais. Eles ainda terão que enfrentar samurais que querem matar a pequena rainha. Cara, muito legal. Realmente teve uma virada ali no meio que eu não esperava, né? Tava acompanhando toda a treta, toda a trama ali do mundo, né, de Togardon. E aí a gente acaba descambando para uma história mais pessoal. Eu acredito que essa história mais pessoal, em algum determinado momento, ela vai colidir de novo com a história de Togardon. Eu até diria que seria muito interessante nessa história aqui acompanhar meio que os dois mundos ao mesmo tempo. Então, a gente ter algum outro personagem importante do outro lado, pode ser até mesmo o vilão, sei lá. E aí a gente trabalhar o vilão não só como um vilão unidimensional, né? Que tipo, ele matou os pais porque ele é mau. Mas talvez por ele ter algum objetivo, talvez os pais dele ali estavam fazendo algumas coisas ruins também, e aí a gente trabalha o vilão de uma maneira um pouco mais tridimensional e conta do lado de lá, naquele mundo, a história dele, e do lado de cá a história do Oliver, de modo que em algum momento as duas vão se chocar e os eleitores vão ficar ávidos por isso. Acho que seria algo bem interessante. Como eu disse, eu acho que a história ela já está em produção, então certas coisas que eu disser aqui não vai dar para ser feita, não vai dar para ser implementada, mas como sempre eu falo aqui, né, eu tento dar as dicas de uma maneira mais abrangente, de modo que não sirva somente para o autor daquela história em específico, mas para outras pessoas que tenham histórias ou ideias parecidas em mente e que possam de repente se aproveitar de um pouco dessa análise, dos conselhos, dicas, etc., ou só das viagens que a gente fizer aqui. Então acho que esse modelo seria bem interessante para a gente não tirar completamente de lado aquele mundo, ainda mais que é o mundo que foi apresentado inicialmente, um mundo que provavelmente a gente construiu e imaginou que iria se passar naquele universo, né? Então a gente se apegou um pouco talvez com alguns personagens apresentados ali ou com o estilo daquele universo, e aí quando vem para o nosso mundo não deixar aquilo completamente de lado. Eu fiquei na dúvida sobre... porque falou que todos na emboscada acabam sendo transportados para o nosso mundo. E isso inclui a rainha e a menina. Só que depois na sinopse diz que ele está cuidando só da menina, né? É como se fosse uma filha dele. É uma pergunta: o que aconteceu com a rainha? Se ela morre nesse processo, nesse ataque, etc. Ou algo do tipo. Ou, sei lá, vamos supor que o Oliver pega ela meio que ferida, a ponto de ela conseguir explicar para ele, contar a situação que está acontecendo, mas daí ela morre depois, e aí sim o Oliver tem que se virar para cuidar da menina, estando sozinho, estando no Brasil, estando na favela, tendo toda a realidade padrão, e ainda tem esses samurais que ele vai ter que enfrentar toda essa situação, e essa possível... E é por isso que eu acho legal mostrar o que está acontecendo no outro mundo, porque quando você mostra o que está acontecendo no outro mundo, fica como se fosse, tipo, existe uma ameaça iminente que pode acontecer a qualquer momento. E aí, toda a história, todas as coisas que vão acontecendo com o Oliver no nosso mundo, né, que são mais cotidianas, elas parecem que é só algo que, tipo assim, tem alguma coisa que vai acontecer, algo a qualquer momento pode acontecer e vai acabar com tudo isso. Todos esses problemas vão significar nada. Todas essas coisas que estão fazendo vão significar nada, porque tem algo muito ruim que está prestes a acontecer. Então, o leitor fica com uma tensão constante do que pode acontecer quando ele acompanha também o lado do vilão, por exemplo, e tal.
se for bem feito, claro, a parte do Oliver com a menina, a ponto do leitor se apegar também aos dois e for bem desenvolvido a ponto de ele também sentir drama nas situações que pareçam menos dramáticas, dado o escopo da história, né? O que eu quero dizer como situações menos dramáticas? Dentro da nossa vida normal, um pai ficar desempregado, tendo uma filha e morando na favela, é algo... é uma situação muito dramática, muito problemática, muito complicada. Dado o contexto de uma história onde você tem um samurai ancestral mega poderoso de outra dimensão, ficar desempregado com uma filha não parece um problema tão grande. É isso que eu quero falar sobre escala. Então, nesse sentido, precisa ser feito um trabalho de desenvolvimento tanto da garota quanto do Oliver grande o suficiente a ponto de que a gente se importe com as situações que seriam consideradas menores no escopo da história, mas que são dramáticas dado uma vida real. Ali a gente consegue se importar e ver essas situações e se emocionar com elas, ao mesmo tempo que a gente entende que aquilo é uma situação problemática dentro da vida do personagem, mas existe uma situação ainda mais problemática sendo construída que ele vai ter que lidar em algum momento. Porque, como eu disse, eu imagino que em algum dado momento dessa história, o vilão que foi apresentado ali, né, o quarto filho do clã Zenku, vai ter um embate ali de verdade com o Oliver, e o Oliver precisa estar preparado para isso. Ou talvez a menina precisa estar preparada para poder enfrentar ali, para poder, sei lá, assumir o trono, né, ali de Togardon como a legítima rainha e tal. Então eu acho que o ponto é esse, é trabalhar bem a vida pessoal do Oliver e os problemas pessoais e como eles afetam as pessoas normais, entre aspas, ao mesmo tempo que tenta escalar a tensão da história mesmo, né, da parte mais mística da história, eu vou chamar assim, para que a gente também fique com aquela sensação o tempo inteiro de que sabe, aquele tragédia inevitável, tipo, em algum momento vai dar uma merda grande. E se o vilão for bem trabalhado, a ponto que a gente goste de acompanhar ele também, eu acho que acrescenta um grau ainda mais de tensão na história, do tipo, pô, eu não quero ver esses dois se enfrentando porque eu entendi o vilão e eu comprei um pouco a briga do vilão, só que caramba, ao mesmo tempo eu não quero que ele venha pra Terra pra matar o Oliver, por exemplo. Ou eu não quero que o Oliver mate ele, porque, pô, gostei do vilão, achei ele interessante. Mesmo ele fazendo coisas erradas, mas essas coisas erradas estão meio que explicadas na história a ponto de que a gente compra um pouco a briga dele também, né? Ele não ser realmente só um vilãozinho só pra gente temer e pronto. Mas eu acho que um vilão que a gente apoia nessa história aqui especificamente, ele iria acrescentar muito em termos de tensão e de envolvimento com a trama que está sendo apresentada.